Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículos 23 até o versículo de número 27. É uma passagem bem conhecida nossa, que é quando Jesus acalma a tempestade. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela se renova e ela é nova a cada dia. Então hoje, dentro desse texto tão conhecido meu e teu, eu sei que Deus trará lições para a nossa vida diária, aplicação na nossa vida diária, porque o segredo é nós colocarmos aquilo que nós ouvimos aqui, recebemos da parte de Deus, através da sua palavra, e colocamos em prática na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, no nosso círculo de amizade, no seio da nossa família, no nosso dia a dia, diante das questões que surgem, sempre. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27 diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, esta palavra, ela saltou diante dos meus olhos na tarde deste dia, e em resposta a algumas indagações, em resposta a alguns questionamentos, algumas dúvidas, alguns temores, alguns medos, porque viver é um desafio, e viver nesses últimos dias tem sido um desafio muito maior. Os dias são maus, o adversário das nossas almas tem de forma impiedosa investido, de forma sorrateira e maldosa, para frear a nossa vida, para mexer com a nossa fé, para balançar as nossas estruturas enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Estamos vivendo dias em que somente falar que tem fé não resolve, em que só falar bonito não resolve, em que orar muito não resolve, cantar muito não resolve, pregar muito não resolve. Mas pastor, então não adianta de nada? Não, irmão, preste atenção. Nós estamos vivendo dias que são tão maus ao ponto de o poder da nossa palavra não tranquiliza nem o nosso coração, quem dirá o coração dos outros. Falar somente que tem fé não é o suficiente. Os dias têm sido tão maus
O diabo tem se levantado com tanta fúria contra a igreja, contra a família, contra o ministério, que falar que tem fé somente não resolve. Nós temos que colocar esta fé em ação. Enquanto eu questionava, enquanto eu conversava com Deus, enquanto eu olhava para cá e para lá dentro da palavra do Senhor, e tem dias, não sei se você já viveu esse dia, que você fica virando as páginas da Bíblia e é a mesma coisa que se tivesse tudo em branco, você não acha nada. E hoje foi um dia desse. E tem dias assim na nossa vida. Os dias maus são os dias que nós queremos ouvir Deus e parece que Deus não fala. São os dias que nós buscamos uma solução e parece que a solução não vem. São os dias que nós questionamos Deus, questionamos a nossa fé e parece que não surte efeito. A situação não muda, o caos não muda, e a tempestade se forma e vem com muita brutalidade para naufragar o nosso barco. De todo esse texto que nós lemos, esses versículos, do 23 ao 27, o tema da mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com você é essa: quem é este? Porque no versículo 27 nós vemos os discípulos entre si conversando, atônitos, surpresos, perguntando: quem é este? E essa pergunta surge após a tempestade se acalmar. E quando a tempestade se acalma, eles conhecem Jesus na tempestade. Esse texto bíblico, ele é lindo, irmãos, porque os discípulos não conheceram Jesus no barco. Eles já vinham andando com Jesus. Eles conheciam a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Eles sabiam que de uma forma milagrosa, inexplicável, Jesus foi gerado no ventre de Maria, virgem. Não teve a concepção do ato sexual entre José e Maria. Maria se achou grávida pelo Espírito Santo de Deus. Os discípulos sabiam essa história. Os discípulos sabiam também que Jesus nasceu numa manjedoura. Os discípulos sabiam também que Jesus foi levado para o Egito com medo. José e Maria fogem para o Egito. Quando Herodes morre, o anjo aparece para José e diz que é tempo de José voltar para Israel. No meio do caminho, José fica com medo e vai para Nazaré. Os discípulos sabiam toda a história de Jesus. Quando Jesus foi esquecido no templo por José e Maria com 12 anos de idade, os discípulos conhecem a história do batismo, nas águas de Jesus por João Batista. Eles conhecem a história de que o céu se abre, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba desce, uma voz se escuta: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho satisfação. Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos são esses homens que viram Jesus, e quando eles se encontram com Jesus, Jesus diz assim:
larga tudo e me segue. Eles largam tudo e seguem a Jesus. Esses discípulos são aqueles que estão no monte com Jesus, ouvindo os ensinamentos, ouvindo as bem-aventuranças, ouvindo os conselhos. Eles estão aprendendo com Jesus os princípios e os propósitos bíblicos para uma vida cristã. Eles conhecem Jesus. Quando o leproso vem e diz para Jesus: se o Senhor quiser me curar, eu serei curado. E o leproso, Jesus diz assim: eu quero que você seja curado. Vai, mas não fale nada para ninguém. Os discípulos viram esse milagre. Os discípulos viram um milagre na vida do centurião que vai até Jesus, que o servo está doente em casa. E Jesus diz assim: eu irei na tua casa. E esse centurião, ele diz assim: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Basta uma palavra e meu servo será curado. Esses discípulos são os discípulos que ouvem Jesus dizer assim: ó, eu nunca vi fé como a fé desse homem em toda Israel. Os discípulos estão ali ouvindo. Só que agora Jesus entra num barco e vai com direção ao outro lado, a outra margem. A Bíblia diz que os discípulos entram junto no barco e vão junto com Jesus. Eles vão com Jesus para o outro lado. E em um determinado ponto, essa tempestade vem. E ela vem com muita fúria. Ela vem com desejo de destruir. Ela vem com o intuito de afogar, de afundar, de matar. Os discípulos se desesperam. E por um tempo, em meio ao desespero, eles se lembram que Jesus está no barco, acordam Jesus, e Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Eles não respondem. Jesus fica em pé no barco, repreende o vento, repreende o mar. O vento para, o mar se acalma e se faz uma bonança. Passado essa situação, esse momento, os discípulos ficam atônitos, ficam impactados com a situação, olhando um para o outro, e eles perguntam: quem é este que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que passagem linda. Enquanto eu meditava, e até aqui na igreja, cheguei bem cedo, meditando nesta palavra. Esta palavra, ela serve muito, ela se encaixa muito com a minha vida e com a tua vida no dia que se chama hoje. Ela tem muitas lições para ser extraídas e consequentemente aplicadas na minha vida. Porque nós conhecemos Jesus, seguimos Jesus, enfrentamos tempestades na nossa vida. Temos um propósito que é chegar ao outro lado da margem. Estamos no barco com Jesus, isso é fato. A despeito de qualquer coisa, nós estamos no barco. Nós estamos no barco com Jesus. O dia que levantamos a nossa mão, o confessamos como único, como suficiente Salvador da nossa vida, dissemos a Ele: escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. Descemos as águas batismais,
participamos do corpo e do sangue do Senhor, somos ouvintes e praticantes da palavra, louvamos o Senhor, cultuamos a Deus, adoramos ao Senhor com tudo aquilo que faz parte de uma adoração. Nós adoramos o Senhor com os nossos louvores, adoramos o Senhor com o nosso corpo, adoramos o Senhor com nossos olhos, com nossos ouvidos, com a nossa mente, adoramos o Senhor na nossa casa, adoramos o Senhor com nossos bens, adoramos o Senhor com nossos dízimos e ofertas, adoramos ao Senhor com o nosso serviço, adoramos o Senhor com o nosso cuidado, adoramos o Senhor. Mas o que eles vivem aqui é o que nós vivemos muitas vezes da nossa vida. O que eles estão vivendo aqui, se nós não vivemos, um dia nós vamos viver e vamos nos encontrar nessa situação. Quem é esse? Pergunta deles: quem é esse? A gente pergunta quem é aquele, quem é esse, quando a gente não conhece, não é verdade? Quando chega alguém no nosso convívio, está no portão da nossa casa, ou em determinado lugar, nós estamos com um grupo de amigos, chega alguém, a gente pergunta: quem é esse? Não é assim que a gente pergunta? A gente pergunta quem é esse quando a gente não conhece. Então, quando os discípulos aqui perguntam entre si: quem é esse? Eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus na tempestade. Eles não conheciam Jesus quando o barco estava quase afundando. Eles não conheciam. Eles conhecem Jesus na terra, mas não conhecem Jesus no mar. Eles conhecem Jesus quando tem onde pisar, está firme. Mas eles não conhecem Jesus quando está no nada. Aí quando está no nada, eles entram em desespero. Porque se vem uma tempestade no carro, sai do carro e sai correndo do carro. Vem na moto, sai correndo da moto. Vem na casa, sai correndo da casa. Mas e quando vem do barco? E esse barco está no meio do mar, corre para onde? Quem é esse? Eles não perguntam quem é Jesus na terra. Eles não perguntam quem é Jesus no monte. Eles não perguntam quem é Jesus na casa. Quem é Jesus no templo? Eles não perguntam quem é Jesus na rua. Eles perguntam quem é este no mar. Eles perguntam entre si quem é este, em meio às impossibilidades, irmão. Sabe aquele momento que foge de mim a solução? Sabe aquele momento que eu não sei o que fazer? Sabe aquele momento que o que me resta é morrer? Sabe aquele momento que não tem escapatória? Não tem fuga, e a tempestade cobrindo, o barco vai afundar. Ninguém vai para o meio do mar com canequinha. Ninguém entra na água pensando que o barco vai encher de água. Ninguém. Se o barco começar a encher de água, irmão, eu nem entro nele, porque a água tem que ficar do lado de fora do barco, não dentro. Se a água que é para ficar de fora entrar dentro do barco, tem alguma coisa errada. Quem é este?
Aí, dentro desses questionamentos, dentro dessas perguntas que a gente faz para a gente, quando a realidade é muito forte, quando a nossa fé de boca, ela não alcança a fé do coração, sabe aquela fé que a gente diz assim: ah, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um dipirona, mas mesmo assim eu vou orar. Aí eu tomo dipirona, aí eu vou para a oração. Sabe essa fé? Essa fé é uma fé rasa, porque a gente conta, se o remédio falhar, a oração está no ponto. Se a oração falhar, o remédio está no ponto. E quando você não tem esse controle? E quando você não tem esse outro recurso? Aleluia, aleluia. Quem é este? Aí eu aprendo algumas coisas, e eu já começo aprendendo quando ele entra no barco, ele e os seus discípulos. Jesus entra no barco, os discípulos entram atrás. Por quê? É melhor eu estar aonde Jesus está, mesmo sem saber como vai ser do outro lado, mas é melhor eu estar no mesmo lugar que Jesus está, do que eu estar fora do barco. Outra coisa que eu aprendo: Jesus no barco não impede a tempestade de vir, não, irmão. Devia impedir, né? Jesus está no barco. A tempestade sabe quem é Jesus? O mar sabe quem é Jesus? Sabe, porque quando ele fica de pé e fala: calma vento, acalma mar, ó, acabou. A tempestade sabe quem é Jesus, o mar sabe quem é Jesus, o barco sabe quem é Jesus, os remos sabem quem é Jesus, só quem não sabe quem é Jesus são os discípulos. Então está no barco com Jesus. Jesus no barco não impede a tempestade de vir, não. A tempestade vai vir sim. Não impede a tempestade de vir, impede o barco de afundar, tá? A tempestade veio, o barco afundou? Não afundou. Então fique em paz, irmão. Fique em paz, foi o que eu falei para mim hoje de tarde. Fique em paz, Jefferson. Descansa teu coração, rapaz. A tempestade vai vir, mesmo Jesus estando com você. Mas não vai afundar o barco, porque Jesus está com você. Parece que o Espírito Santo dizendo assim: ei, meu filho, eu quero te levar num nível de revelação, num nível de entendimento, que você só chega por causa da tempestade. Se não for a tempestade, você não chega. Se não for a tempestade, você não chega no nível que tem que chegar. Aleluia. Então Jesus no barco não impede a tempestade de vir, não. Impede do barco afundar. Sabe por quê? Ó, o vento sabe que é vento. Preste atenção nisso. O vento sabe que é vento. O mar sabe que é mar. O barco sabe que é barco. E os discípulos, quem são? Quem são? Quem sou eu e quem é você na hora da tempestade? No que eu me torno quando vem a tempestade?
O que eu faço quando vem a tempestade, irmão? Qual é a minha atitude diante da tempestade? Qual é o meu proceder diante da tempestade? Será que eu sigo em frente para chegar do outro lado? Ou será que dali mesmo eu quero voltar? Ou dali mesmo eu pulo no mar? Eu prefiro morrer afogado do que morrer pela tempestade. Aleluia. Só que olha só, Jesus entra no barco, e o propósito de Jesus é chegar do outro lado, irmão. O propósito de Jesus é chegar do outro lado. Os discípulos estão no barco com Jesus, mas se esquecem que com Jesus no barco, o propósito é chegar na outra margem. Jesus não falou em momento algum que não viria tempestade. Jesus não falou em momento algum que seria fácil para mim e para você. O que Jesus quis ensinar? Que é melhor ficar no barco, mesmo tendo tempestade, fica no barco. As ondas, o mar, a tempestade quer afundar o barco, mas não afunda. Não afunda. Eu creio nessa palavra. Você crê nessa palavra? Teu barco não vai afundar, tua família não vai afundar, teus projetos não vão afundar, teu casamento não vai afundar, tua vida financeira não vai afundar, tua vida ministerial não vai afundar, tua vida emocional não vai afundar, tua vida espiritual não vai afundar, irmão. Vai ter tempestade sim. Essa tempestade vai deixar você desesperado. Essa tempestade vai fazer você perder noite de sono sim. Essa tempestade vai fazer você chorar sim, vai fazer você ter medo sim, mas olha, fica no barco. Por mais desesperador que fosse, todos ficaram no barco. Mas pastor, eles vão fazer o quê? Gente, tem gente que na hora do desespero passa uma corda no pescoço. Tem gente que na hora do desespero dá um tiro na cabeça. Tem gente que na hora do desespero toma veneno. Tem gente que na hora do desespero pega o carro que nem louco e bate de frente com o outro para morrer. Um conhecido meu, numa cidade próxima à minha cidade natal, Paranavaí, em São João do Caiuá, um amigo meu, estudamos junto, se separou da esposa, entrou numa moto, subiu numa moto que ele tinha, ele era dono de um posto de gasolina, subiu naquelas motonas grandes, Hornet, é isso mesmo? E acelerou no que deu, numa BR comprida, vindo uma carreta de lá para cá, tudo que tinha, ele entrou de uma vez e bateu de frente com a carreta, morreu na hora. Sobrou nada dele, da moto e nem da carreta, da frente. Tem gente que na hora do desespero sai do barco, irmão, morre afogado, fica no barco. Fica no barco. Por mais difícil que seja, permaneça dentro do barco. Por mais difícil que seja, fica dentro do barco. Por mais difícil que seja, se segure nas bordas do barco. Aleluia. Porque o propósito ainda é chegar do outro lado. Sabe o que eu acho lindo? A tempestade veio, mas não mudou o propósito, não mudou a direção. Então não permita que a tempestade mude a direção do teu barco. Não permita que a tempestade mude a direção do teu propósito. Aleluia.
Eu sinto Deus nesta palavra, irmão. A despeito da tempestade, não mude a direção do teu barco para o lado direito, esquerdo, tão pouco para trás. Continua. A Bíblia diz que no momento que Jesus abriu a boca, se fez uma grande bonança. Você crê nisso que eu vou te dizer aqui, ó? Daqui a pouquinho Jesus vai abrir a boca. Daqui a pouquinho ele vai decretar: acalma-te vento, sossega-te mar, e vai te fazer uma grande bonança na tua vida. Aleluia, aleluia. Outra coisa que eu aprendo: a tempestade, ela vem, é uma verdade absoluta, é uma verdade plena. A tempestade vai vir. Eu e você, nós não temos o controle, o domínio de quando ela vai vir, mas devemos estar preparados, porque ela vai vir. A tempestade veio, eles não estavam esperando, e olha só, até os mais experientes se desesperaram. Até aqueles mais experientes se desesperaram. Pedro e o irmão dele eram pescadores. Pedro conhecia essa região, conhecia esse mar, conhecia a tempestade, conhecia, sabia nadar. Ele era pescador, irmão. Certamente essa não era a primeira tempestade que ele enfrentava. Só que essa, quando veio de uma forma diferente da que Pedro estava acostumado, irmão. Porque de quando em vez acontece isso na nossa vida, se levantam algumas tempestades que nós não estamos acostumados a enfrentá-la. Tem tempestade que sopra forte, as águas até vêm forte, mas a gente sabe que aquilo dali não vai passar daquilo. A gente até preocupa, mas a gente sabe que aquilo não vai passar daquele ponto. Daqui a pouco ela vai embora, e passa, ela vai embora. Só que essa não passou. Essa tempestade veio de forma diferente. Essa tempestade veio com uma força diferente. Essa tempestade veio de um lugar diferente. Aleluia. Oh, aleluia. E até o mais experiente deles ficou desesperado. Tem coisas que acontecem na nossa vida que até nós, os mais experientes, eu me incluo, porque eu já vou fazer 50 anos, irmão. Eu já estou na descida do morro, como diz vocês no mineiro. Eu já passei do pico, já estou na descida para o outro lado. A gente já viveu tanta coisa, e algumas coisas se levantam, surgem, que pega a gente até desprevenido, de tanta força que vem, porque a gente se prepara para as lutas e adversidades cotidianas, costumeiras, e algumas dessas dificuldades parece que vêm com uma proporção muito maior, com mais violência. Parece que vem fechando todas as portas, parece que vem anulando todas as saídas, bloqueando todas as saídas, e a gente fica sem entender. Aleluia. E os sentimentos de medo, desespero, pavor, dúvida, toma conta da nossa vida, irmão. E sabe qual que é o problema? Quando esses sentimentos tomam conta da nossa visão, da nossa mente, do nosso coração, é que a gente esquece que quando a gente entrou no barco, Jesus já estava. Se você ler o texto, você vai ver assim, ó: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Consegue entender, irmão Everaldo? Não foi os discípulos que entraram, Efraim, e Jesus veio depois.
Jesus entrou primeiro e os discípulos foram depois. Essa é a história da nossa vida. Nesse barco que nós estamos inseridos, Jesus entrou primeiro, nós entramos depois. Aí surge a tempestade, e essa tempestade vem com uma força brutal, e a gente esquece que Jesus está no barco. E é um perigo esquecer que Jesus está no barco, porque quando a gente esquece que Jesus está no barco, a gente toma a decisão errada, a gente vai para o lado errado, a gente toma, a gente tem uma opinião errada. Quando a gente esquece que Jesus está no barco, irmão, a gente não faz nada certo, não faz, porque eles se desesperaram, Jesus estando no barco, caíram no esquecimento. Mas sabe uma coisa que eu acho lindo? Como Jesus, ele nos conhece, né? Quando a gente olha para a história, para o relato dos evangelhos, até chegar no dia da tempestade, eu aprendo que existem momentos que nós temos fé para expulsar demônio. Existe um momento que a gente tem fé para curar leproso. Existe um momento que a gente tem fé para curar servo de centurião. Mas quando a gente se depara com essa tempestade aqui, a gente se desespera e não tem fé nenhuma. Aleluia. A gente tem fé, irmão, mas a gente tem fé quando a gente tem um controle, um certo controle. A gente tem fé para declarar: amanhã o meu celeiro vai estar abastecido de alimento, mas a gente está seguro naquele dinheiro que a gente tem no bolso. Eu tenho fé que eu vou fazer uma viagem, mas a gente tem segurança no dinheiro que a gente tem. Eu tenho fé que eu vou curar dessa dor, mas a gente tem fé naquele remédio que tem lá em casa. Quando a gente chegar em casa, a gente vai tomar aquele remédio e vai ser curado. Não é dessa fé que eu estou falando, irmão. É a fé para crer no impossível. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, para nos levar a esse nível de fé no impossível. Fé no sobrenatural. Fé que Jesus vai se levantar dentro do barco que nós estamos, e Ele vai dizer: acalma vento e sossega mar. É essa fé. Aleluia. Mas o que me impressiona nesse texto, como eu disse há pouco, é essa pergunta extraordinária do versículo 27. Quem é esse? Se eu perguntar aqui para os irmãos: você conhece Jesus? Você vai dizer assim: eu conheço. Mas eu vou insistir na pergunta: você conhece Jesus? Claro que eu conheço, pastor. Talvez alguns vão dizer assim: eu conheço Jesus desde que eu nasci. Eu vou melhorar a pergunta: você conhece o Jesus que anda na terra? Ou você conhece o Jesus que controla o vento e o mar? Quem você conhece ao longo da tua vida, da experiência de vida, do cotidiano de vida? Quem você conhece? O Jesus que cura leproso, ou Jesus que acalma o vento e acalma o mar? Mas pastor, não é o mesmo Jesus? É o mesmo Jesus.
A situação não é a mesma, o momento é diferente. Mas pastor, por que o momento é diferente? Porque quando Jesus cura o leproso não é Pedro. Ó, quando Jesus cura o servo do importante lá, não é Pedro, é o servo. Quando Jesus está na terra, quem precisa de um milagre são os outros. Agora que eles estão no mar, quem precisa de milagre é Pedro. Você consegue entender isso? Jesus na terra, eu creio, eu sei, eu acredito piamente, eu confio com todas as forças da minha alma que Ele tem poder para curar o cego, quando o cego é o outro. Agora, quando eu estou no mar, com Jesus no barco, quem precisa de um milagre, quem precisa de um socorro, quem precisa de viver uma experiência nova, não é o cego. O leproso está lá na terra, né? Quem está no mar é Pedro. Ei, quem está no mar é você. Quem precisa viver um milagre é você. Qual Jesus que você conhece? O Jesus que você está ao lado quando Ele cura o outro, ou o Jesus que você está ao lado, mas que você que precisa de um milagre? Coisa linda é contar testemunho dos outros. É lindo, irmão. Eu amo ler livros que contam testemunhos. Como me edifica, irmão. Meu Deus, eu digo assim, se Jesus fez na vida dele, pode fazer na minha também, eu creio. Mas nada se compara a você contar o seu próprio testemunho. Olha o testemunho desses discípulos, irmão. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, que corroboram na mesma história. Olha que experiência que eles têm quando eles saem do barco, Efraim. Rapaz, imagina o diabo, vamos imaginar. Meu irmão, nem te conto, vem cá, tem uma bênção para te contar. Meu irmão, nós estávamos numa situação que eu vou te contar. Eu achei que não dava conta não. Nós ia tudo morrer. Conta para mim como é que foi. Aí lá vai Pedro dizer: rapaz, nós entramos no barco com Jesus, começamos a remar. Quando chegou numa determinada altura, não dava nem para voltar, só tínhamos que ir para frente. Se levantou uma tempestade, mas meu irmão, não era uma tempestade, era a tempestade, porque eu nunca vi na minha vida daquele tamanho, com aquela força e com aquela... E olha, o homem levantou na ponta do barco, estendeu a mão e disse assim: calma vento e calma mar. Eu não escutei ninguém dizendo: eu não vou parar. Todo mundo parou na hora. Olha que testemunho lindo, irmão. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida nesta noite. O Senhor manda eu dizer e ministrar sobre a tua vida. Você vai ser testemunha viva dos milagres que Deus vai operar nos momentos de tempestade na tua vida. Aleluia. Aleluia. E o que mais me impressiona é esse texto, essa pergunta: quem é este? Quem é este? A língua portuguesa, ela é interessante. Para nós, a palavra esse, com 2 S, e a palavra este é a mesma coisa, né? A gente usa o esse, aí nem sabe por quê, mas olha que interessante. Quando nós usamos esse, nós nos referimos a algo que está longe. Quando a gente fala este, a gente fala de algo que está perto. Então eles dizem assim: quem é este que está perto de nós? Olha que coisa linda. Quem é este que está no barco conosco? Que os ventos e o mar lhe obedecem.
Eles estavam com Jesus, atenderam o chamado de Jesus, obedeceram Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, viram os milagres de Jesus, mas ainda não conheciam Jesus plenamente. Que eu e você venhamos sair desta noite, incluindo na nossa oração: Senhor, eu quero conhecer o Senhor plenamente. Me leve a viver experiências na terra, mas me leve a viver experiências no mar também, Senhor. Me leve a viver experiências na terra, onde meu pé está firmado, mas me leve a viver experiências no mar, onde eu não tenho segurança de onde estou pisando. Eles conheciam Jesus na terra, mas não conheciam Jesus no mar. Eles limitaram Jesus ao ambiente, eles limitaram Jesus à situação. Quem sabe, se ao invés da tempestade chega um leproso, chega alguém com câncer, alguém com AIDS, alguém com problemas cardíacos, seja alguém no último estágio de qualquer enfermidade para a morte, talvez eles dissessem assim: Jesus, pode vir aqui que Jesus cura você. Jesus cura. Mas agora, na hora do mar, eles não têm a mesma percepção, porque eles limitaram Jesus ao ambiente, a uma situação. E a Bíblia diz que Ele é Senhor do impossível. Não existe impossível para Ele. Jesus é Senhor na terra, Ele é Senhor no mar, Ele é Senhor nos ares, Ele é Senhor dentro, fora, Ele é Senhor perto e longe, Ele é o Senhor que abre e fecha a porta. Ei, você, não limite Jesus ao ambiente, não limite Jesus à situação. Clama por Ele, chame por Ele. Aleluia. Até que Ele fica de pé e que Ele manda se acalmar, a tempestade continuou batendo, irmão. Aleluia. Não limite Jesus ao ambiente, nem à situação ou circunstância. Ele é Senhor do impossível. Quem é este que acalma vento e acalma mar e eles obedecem? Irmão, quem é que controla mar? Nós vimos os tsunamis aí, não vimos? Quem controla? E os ventos? Aqui no Brasil, ventos terríveis, mais de 100 km por hora, arrancando casa, arrancando árvore do lugar. Quem controla o vento? E Ele surpreende, acalma vento e acalma mar. Você crê que Jesus está acalmando o vento e acalmando o mar na tua vida nessa noite? Você crê? Mas pastor, amanhã, mas pastor, eu levantei o vento, a tempestade, o mar está do mesmo tamanho. Tá, irmão, tem o tempo, fique em paz, permaneça no barco, e você vai ficar assustado terrivelmente com o que Jesus vai fazer em prol da sua vida. Quando Jesus confronta os discípulos, Jesus confronta a sua pequena fé. Jesus vai direto na fé, falando sobre a fé. Jesus não fala mais nada. Jesus diz para eles assim: homens de pequena fé. Sabe por quê? Essa pequena fé
é quando eu tenho fé para acreditar que Jesus pode fazer na vida do outro. Pequena fé é aquela fé que eu tenho fé para acreditar que Jesus pode fazer na vida do outro, mas eu não creio, mesmo Jesus estando no barco comigo, que Ele vai fazer na minha vida. Pequena fé. Eles creram no milagre na vida do servo do centurião, eles creram no milagre do leproso, mas agora eles não creram que Jesus, estando no barco com eles, livraria eles da tempestade. Ei, irmão, vamos fortalecer a nossa fé. Vamos orar a Deus pedindo: Deus, acrescenta a minha fé, para eu crer no milagre dos outros, mas para eu crer no meu milagre também, para eu me alegrar com o milagre do outro, mas eu festejar com os meus milagres também. O que nós estamos precisando é viver milagres. O que nós estamos precisando é viver milagres. Glória a Deus. E essa palavra, ela é um ensinamento prático. Jesus tem que chegar do outro lado. E a tempestade é uma realidade. Jesus sabia da tempestade? Ou a tempestade pegou Jesus de surpresa? Jesus sabia da tempestade, irmão. E Jesus entrou no barco, os discípulos entraram no barco, e mesmo assim ele foi. Sabe o que eu acho lindo? Jesus se responsabilizou pela vida deles. Jesus está se responsabilizando pela tua vida. Essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai destruir tua casa, não vai destruir tua família, essa tempestade não vai matar a tua fé. Aleluia. E eu quero finalizar dizendo: a tempestade, ela não me obedece. Sai tempestade, para a tempestade, acaba a tempestade, sossega a tempestade, dá uma folga a tempestade. A tempestade, ela não me obedece, irmão, mas a tempestade obedece Jesus. Para de confiar em você, para de criar expectativa na tua sabedoria, na tua força, no teu conhecimento. A tempestade, ela nunca vai te obedecer, irmão. Os discípulos estão desesperados, e a tempestade, nem aí para eles. Os discípulos estão apavorados, e o mar, nem aí para eles. Mas quando Jesus fala, o mar se acalma e a tempestade sossega. Que palavra profética linda para a nossa vida nesta noite. Essa é uma palavra profética para mim e para você nessa noite. Tempestades virão, e virão, e virão. As tempestades acabarão na nossa vida só quando nós estivermos com o Senhor Jesus. Quando estivermos ao lado do nosso Senhor, quando ouvirmos o soar da trombeta, quando Ele nos chamar pelo nome, adentrarmos as bodas do Cordeiro com Ele,
A Bíblia diz que lá não haverá dor, tristeza, lágrima, só alegria, gozo eterno, paz eterna. Lá não precisa de sol, lá tem o sol da justiça brilhando. A luz do sol lá é igual essa luz aqui perto do sol, nem se compara. Aleluia. Se prepare para as tempestades, permaneça no barco, não se esqueça que Jesus está no barco com você. Não tem nada a ver com tua palavra, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Ele entrou no barco primeiro, por isso a garantia de vitória é certa. Não para de crer em nome de Jesus. Se coloca de pé que eu quero orar por você. Aleluia.